Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje é dia de falar de um outro clássico, mas dessa vez um ícone da filosofia do absurdo. A gente está falando de O Estrangeiro, de Alberto Camus. Má, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Bem-vindos e bem-vindas todas aí. Eu estou bem animado aqui para essa conversa, essa é a minha praia, né? A gente vai falar sobre esse livraço, O Estrangeiro, de 1942, do Albert Camus. E vamos falar um pouquinho sobre ele, né? E daí a gente Vamos. fala um pouco sobre o livro. Então, o Camus nasceu em 1913, na Argélia, que naquele momento era a colônia francesa, e ele morreu bem cedo, assim, na França, num acidente de carro, uma coisa horrível, né, em 1960. E ele foi um escritor, ensaísta, filósofo, jornalista, considerado assim uma das grandes figuras intelectuais do século XX. Apesar de ele ser frequentemente associado à escola existencialista, o chamado de existencialista, ele sempre rejeitou esse rótulo. Ele preferia se definir como sei lá, o seu pensamento assim a partir da noção do absurdo e da revolta humana diante de um mundo que para ele não tinha nenhum sentido último, assim, aquilo que a filosofia costuma chamar de teleologia, né? E ele veio de uma família pobre de colonos europeus. Ele perdeu o pai ainda quando ele era um bebê durante a Primeira Guerra Mundial, então ele nem teve essa figura paterna presente. Ele cresceu lá em Argel, num ambiente que era marcado pela precariedade assim material, pobreza, tal, mas também pelo contato, o contato intenso assim com o sol, com o mar, com essa paisagem mediterrânea, e essas coisas vão ter uma enorme importância simbólica na obra dele, particularmente nessa que a gente vai discutir hoje. Ele teve uma formação em filosofia lá na Universidade de Argel, na época em que ele se aproximou também do teatro, do jornalismo, e ao mesmo tempo que ele enfrentou uma tuberculose que foi diagnosticada nele ainda bem jovem e que depois ia acompanhar ele a vida toda, né? Não chegou a matá-lo porque ele morreu num acidente de carro, mas era bem precária a situação dele também de saúde com isso, né? E fumavam também, essa era uma época que se fumava bastante. Durante os anos 40, 1940, né? Ele elabora assim um núcleo central desse pensamento filosófico, esse tal do absurdo, né? Entendido como uma espécie assim de confronto entre o desejo humano de ter sentido e, no lado oposto disso, uma certa indiferença do mundo, né? E esse tema aparece de forma exemplar nesse romance, que é o mais célebre dele, né? O Estrangeiro. Mas ele também publica ensaios filosóficos, como O Mito de Sísifo, que é um livro bastante comum, bastante famoso, né? As pessoas falam muito a respeito, e nele ele reflete sobre suicídio, a liberdade, necessidade de viver sem apelar para a transcendência, né? Para o mundo divino, ou coisas do gênero. Para ele, a resposta a esse absurdo não é o desespero, mas uma espécie assim de lucidez, de uma afirmação da vida, mesmo na falta desse sentido último que a gente costuma apelar, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele participa ativamente da resistência francesa, ele escreve para um jornal clandestino, e essa experiência reforça um pouco o compromisso ético, político dele, que é aprofundado depois no pós-guerra. Aí nos anos seguintes ele publica obras fundamentais, assim, o romance A Peste, que aliás, apesar de ser de 1947, esse romance depois voltou a ser frequentemente falado, né, durante a pandemia do Covid, né, e ele é lido assim como uma espécie de alegoria da ocupação nazista, mas também como reflexão sobre a solidariedade, a responsabilidade, a resistência ao mal, esse tipo de coisa. Esse é um livro que marca uma virada assim no pensamento dele, do absurdo individual a uma espécie de revolta coletiva. E essa evolução é mais sistematizada num ensaio chamado O Homem Revoltado, de 51, no qual Camus critica tanto os totalitarismos da direita quanto os da esquerda, e é aí onde ele rompe definitivamente com parte da intelectualidade francesa, em especial do Jean-Paul Sartre, que era bem próximo a ele, e nesse momento eles rompem a relação.
Porque para o Camus nenhuma ideologia justifica a violência ilimitada, o sacrifício do indivíduo em nome da história, né? Ele também teve uma intensa produção teatral, peças como Calígula, Mal-Entendidos, Justos. Nessas ele explora temas como poder, justiça, terrorismo, moralidade, coisas do gênero. E em 57, aos 44 anos, é inacreditável isso, ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é um dos mais jovens laureados da história do Prêmio Nobel de Literatura. Nesse acidente em que ele morre, ele levava com ele um manuscrito que era inacabado, um livro chamado O Primeiro Homem, que é uma espécie de romance autobiográfico, foi publicado póstumamente e é considerado essencial para compreender as origens dele, a sua sensibilidade e tal. E o legado dele permanece vivo. Acho que pela força literária da escrita clara, rigorosa dele, mas também pela atualidade das reflexões sobre liberdade, responsabilidade, justiça, dignidade humana. Ele continua a ser lido não apenas como um pensador do absurdo, que foi o início, né, dessa carreira acadêmica dele, assim, ou literária, mas também como um humanista, para quem viver era, antes de tudo, um ato de lucidez e uma espécie de fidelidade à vida. Mas dito tudo isso, esse enorme preâmbulo, vamos falar um pouco sobre o livro, sobre o estrangeiro, que é da onde a gente conhece um pouco do pensamento do Albert Camus. Vamos lá. Bom, O Estrangeiro é um livro curtinho, com uma história aparentemente simples, né? Escrita de uma maneira muito fácil de ler, com frases muito curtinhas e sistemáticas, exatamente como o protagonista dessa história, que é o Meursault. O Meursault, ele parece ter ali a alma vazia, parece não ter nada a dizer, mas ao contrário disso, o livro tem muito a dizer, né? Você termina a leitura com a grande questão ali da filosofia do absurdo, né? Que é essa tentativa humana de encontrar um sentido para a sua existência e, do outro lado, a indiferença do universo em relação à sua vida, né? Bom, o livro é narrado em primeira pessoa e é como se é o Meursault que narra, mas é como se ele estivesse observando a vida dele um pouco à distância, assim, sem emoção nenhuma, né? Então ele vive na Argélia, né, que é uma colônia francesa, como o Marc contou, né? E a história começa com o funeral da mãe dele. E aí ele é completamente indiferente àquela situação, né? Sem se emocionar, sem querer ver o corpo da mãe, sem se interessar pelo que aconteceu ali. Ele simplesmente acompanha o velório, acompanha o enterro de forma muito bem alheio mesmo. E aí o livro começa com uma frase que já diz muito assim, sobre ele, né? Que é assim: hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Então aí a gente já começa a entender, começa a ver que esse é um cara totalmente indiferente, passivo, que não compreende a sociedade, que está fora ali dos padrões, que não se encaixa na lógica social, né? Ele é alheio, né? A tudo que o cerca ali, ele vive no automático, os atos dele parecem não ter assim muita razão, e a resposta mais frequente ali durante o livro, né? A resposta mais frequente dele é tanto faz. Então, ele tem uma moça com quem ele sai bastante, né? Não chega a ser uma namorada, mas enfim. E ela pergunta se ele se casaria com ela. E a resposta dele é: tudo faz. Né? E depois ele recebe uma promoção no trabalho para morar em Paris. E com o chefe muito entusiasmado, pergunta o que ele acha e ele diz: tanto faz, né? E é isso, né? Para ele, tanto faz mesmo, né? Realmente nada tem muito sentido. Bom, e aí o que acontece? Depois do enterro da mãe dele, imediatamente ele volta à rotina dele, né? Aquela rotininha trivial. E aí ele diz: olha, a vida segue, nada mudou, né? E realmente para ele nada tinha mudado. E aí no dia seguinte ele chega até a sair com essa garota, vai à praia com ela, vai ao cinema assistir uma comédia, enfim, ele não está muito abalado com aquela situação. E aí, umas semanas depois, ele comete um crime. Não vou contar aqui as circunstâncias, mas ele comete um crime e ele mata um árabe numa praia com 5 tiros. Né? E aí ele é preso, ele é julgado, ele pode ser condenado à morte. E aí, no tribunal, quando perguntam para ele qual foi o motivo ali do assassinato, ele disse que foi por causa do sol. Né? É, o tribunal acha aquilo absurdo, né? Assim, não é possível, a gente tem que tentar dar um sentido para isso, né? Não é possível. E aí as testemunhas começam a trazer os fatos externos ali que aconteceram, como o dia da morte da mãe dele, em que ele não chorou, os dias seguintes, né, que ele sai, que ele passeia, que ele não está nem aí.
E aí, assim, ele responde a tudo isso, assim, com uma sinceridade muito avassaladora, assim, é totalmente indiferente mesmo. Ele não se exime, ele não tenta justificar o crime, ele não quer, ele não tenta escapar, ele assume ali que ele não chorou no velório, que ele saiu mesmo e que ele matou, ué, né? Qual o problema? É uma coisa meio absurda mesmo, né? Tem até algumas passagens em que o juiz ali mostra uma cruz para ele, né? Depois tem um padre que o visita na cela e tem um peso ali da religião para tentar extrair algum arrependimento dali que não vem mesmo, né? E isso incomoda demais, né? E para as pessoas é a prova ali da monstruosidade dele. Bom, ele não quer se desculpar por ser quem ele é, por ser como ele é. Ele não parece infeliz com esse jeito dele, né? A gente é que fica muito infeliz vendo isso. Eu não vou contar mais para não estragar, né, a leitura, assim, de quem não leu, mas é sobre o título, o estrangeiro, né? A gente fica se perguntando, mas quem que é o estrangeiro nesse livro, né? E o estrangeiro é o próprio Messot, né? Que é um estrangeiro ao mundo, a própria existência dele, a própria vida dele, e até para a gente que mergulhou ali, quando a gente lê um livro narrado em primeira pessoa, né? A gente compreende aquele personagem, né? E aqui a gente não vai conhecê-lo, né? Ele é um estrangeiro para ele mesmo, para o mundo, para a gente, para tudo. Bom, inegavelmente é uma obra filosófica que faz a gente pensar sobre o sentido da existência, né? No porquê que a gente se esforça para dar propósito e tal. Mas a conclusão é que o mundo não tem exatamente um propósito, né? A existência não tem um sentido, né? Você vai precisar lidar com esse vazio, né? Que tudo vai acabar da mesma forma, né? E aí você escolhe ser apático a tudo, né? Ser um mensô ou viver a vida intensamente. Mas conta um pouquinho dessa questão filosófica para a gente. Muito legal essa sua, teu reconto aí de um livro impossível de recontar. E é um É, pequeno, grande livro, é um livraço esse. Eu adoro. Foi ótimo reler também. É o que você falou, o tema central, né, do romance é o absurdo, que é um conceito fundamental no pensamento do Camus. E ele nasce desse confronto entre um desejo humano louco, né, por achar sentido, ordem, justiça, né, que o mundo tem que ser justo, que tem que ter uma certa ordenação, tem que ir para algum lugar, as coisas têm que ter algum sentido, a gente tem que encontrar um certo conforto, assim, uma ilusão de previsibilidade, de controle e tal, mas o mundo lá do outro lado permanece meio silencioso, meio indiferente a qualquer uma dessas exigências que a gente possa ter. Então, também acho que no livro tem um dos temas centrais, além desse negócio do absurdo, é uma espécie assim de falsa moralidade, porque o tribunal que julga o Meursault, ele está mais preocupado com a moralidade dele do que com os objetivos mesmo, os fatos, né, ali do crime. E a sociedade começa a punir assim quem não participa daquele jogo social de aparências assim, e revela-se uma espécie de crítica profunda à hipocrisia, a esses valores que são impostos sobre a gente, mais do que a gente escolhe. O outro tema relevante é a morte, que atravessa, acho, todo o romance. Aliás, é bastante comum na filosofia existencialista como uma forma geral, né? Que ele recusa ser classificado assim, mas é parte disso. Essa coisa da gente emprestar significado, né, a uma vida que a gente mesmo escolhe, do que a vida em si ter algum significado. E a morte é um desses estímulos. Talvez a morte seja das coisas mais presentes na filosofia como um todo, né? Porque a gente sabe, é consciente da morte, é que a gente empresta ou atribui significado às coisas da vida, né? E a morte está presente no livro todo, assim, a morte da mãe é o crime que ele comete, é a própria condenação dele, um pouco assim, ao aceitar a morte como uma coisa inevitável e sem nenhum sentido oculto, esse Meursault atinge uma forma assim de liberdade interior, né? É um cara livre porque ele aceitou essa condição, né? Uma coisa que eu gosto muito com respeito ao estilo, assim, você comentou um pouco disso também, né? Além de ser curto e tal, é, a linguagem é sempre simples, né? Dos livros uhum, dele. Quase todos os livros dele são assim, né? Talvez o mito de Sísifo seja um pouco diferente, mas esse, assim como outros, é simples, é uma linguagem direta, meio econômica, assim. Tem uhum, frases curtas, é um vocabulário meio cotidiano, assim. Ele tem um estilo que é meio, pode ser até considerado meio seco, assim, né? Mas é fácil de se ler, fácil de se aproximar.
é um livro curto, mas de uma enorme influência que prova, eu acho, que a extensão de um livro não é sinônimo de qualidade ou de impacto, né, Com do livro. certeza. Esse é um livro que dura, e é curto, né? Acho que dá até para a gente ler um pouco alguns trechos, mas antes até de ler, eu queria falar uma coisa interessante. Você falou um pouco sobre o título, né, antes. Essa coisa do estrangeiro não se refere à condição de estrangeiro do ponto de vista assim geográfico, né, de uma pessoa É, mudar de um lugar para o outro, mas essa estranheza de alguém como Meursault ser avesso às expectativas sociais, assim, de se recusar em simular sentimentos que são esperados pelos sim, outros, como luto, arrependimento ou fé religiosa, tal. Então, nesse sentido, ele acaba se transformando numa espécie de ameaça à ordem moral da sociedade. É nesse sentido que ele é estrangeiro, né? Ele é o estranho naquele ambiente que espera dele outras coisas, mas ele não tem muito para dar, não é muito é. a cara dele, né? É. O Márcio, sabe o que eu estava pensando, né? Até que ponto a gente também atua na sociedade para ser aceito, né? Quantas vezes a gente se coloca de uma forma diferente até do que a gente pensa para corroborar ali com o que com o que se espera da gente, né? Então, aqui a gente está falando de extremos, né? Óbvio, ele não faz nenhum movimento para se encaixar. Não. Mas também quantas vezes a gente não se coloca por medo de ser julgado, né? É, a gente joga papéis, né, no cotidiano, né? As pessoas aceitam jogar um papel que não são É, elas mesmas genuinamente, né? Uma coisa que você também comentou, que eu acho legal ressaltar, é uma espécie assim de. Mexe comigo, essa trivialidade, né? O Meursault conduz a vida dele, o julgamento e tal, e outras instâncias ali do livro, que vocês ficam assim torcendo para que ele se defenda, ou que ele fale a é, coisa certa, ou que é, ele fale a coisa que é esperada dele, e ele pode se safar ali, né, daquela situação, mas ele sim, recusa cumprir esses ritos sociais, mesmo quando ele tem o risco de ser condenado, né? é, Então, eu adoro essa forma, assim, meio simples, direta do Camus, tratar do cotidiano, trazer para o cotidiano essas discussões sobre liberdade e tal, essa coisa de não ter uma finalidade, ou um plano divino, ou qualquer que seja o sentido uhum, último para a vida e tal, em coisas muito cotidianas, né? Aquilo que poderia ser considerado e geralmente em outras filosofias, meio pessimista, acaba se transformando numa espécie assim de tomada de responsabilidade, assim, exercício pleno da nossa liberdade, de ser independente. Se vai ou não vai ter recompensa para os bons atos, isso não importa. Você tem que fazer a coisa certa porque é o que você acha que tem que fazer. Você é livre para fazer ou se não fazer se você não quiser fazer também, né? E também não tem ninguém para culpar porque né, nesse tipo de filosofia não tem destino, não tem sim, pré-determinação, não tem um ente supremo que governa qualquer coisa. É a gente mesmo que faz as escolhas, é a gente que toca a nossa vida e dá significado para ela. Eu fiquei até pensando naquela música do Gonzaguinha, o que é lá que ele fala no trecho, né? Ele fala: somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, né? É, é essa dessa responsabilidade que ele é, está falando. Você é livre para fazer, doa a quem doer. Coisas sim, boas ou coisas ruins é você responsável por elas, né? sim, exatamente. Vamos ler uns trechinhos? Vamos ver aí, o que que você separou aí para a gente ler. Eu até separei alguns trechos que falam de algumas dessas coisas que você mencionou, É, mas deixa você escolher aí primeiro, depois eu vou com os meus. aquela parte que eu comentei, que Uhum, tudo tanto faz para ele, né? Tem uma página aqui que fala bastante sobre isso, uhum, que é assim, é, sobre a questão do chefe dele ter convidado, né, para ir morar em Paris, né, a sim, sim. promoção que ele recebe, né. Então, o chefe pretendia instalar um escritório em Paris para tratar de seus negócios, diretamente com as grandes companhias, e perguntou-me se eu estava disposto a ir para lá. Isso me permitiria viver em Paris e viajar durante parte do ano. Você é Sim. novo e acha que essa vida lhe agradaria. Disse que sim, mas que no fundo tanto fazia. Perguntou-me depois se não estava interessado em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida, que em todo caso todas se equivaliam e que a minha aqui não me desagradava em nada. Então, né, tanto faz. E aí, em seguida, assim, tem a Marie, que é a mulher com quem ele sai e tal, né? Ela quis saber se ele o amava, se ele a amava. E ele responde, respondi, como aliás já responderam uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava. E nesse caso, por que então queria se casar comigo? Perguntou ela. Expliquei que isso não tinha importância alguma e que se ela o desejava, nós poderíamos nos casar.
né? Então, como ele é realmente indiferente, Tanto faz, né? tanto faz. Tem um trecho aqui, que no meu é na página 73, é um trecho curto. Ele diz assim: ia dizer-lhe que estava errado em obstinar-se. Esse último ponto não tinha tanta importância assim. Mas ele me interrompeu e exortou-me uma última vez, do alto de sua posição, perguntando-me se acreditava em Deus. Respondi que não. Sentou-se indignado, disse-me que era impossível, que todos os homens acreditavam em Deus, mesmo os que lhe viravam o rosto. Essa era a sua convicção, e se algum dia viesse a duvidar dela, a sua vida deixaria de ter sentido. O senhor quer, exclamou, que a minha vida não tenha sentido? Ou seja, incomodava um outro que acredita o fato dele não acreditar. Se você espera que você vai bagunçar a minha vida ao dizer que você não acredita, né? Isso é um absurdo. Você tem que acreditar em algo, né? Porque é isso que me mantém em pé. É, Sim, se isso deixar de existir, eu não paro em pé. Que é muito sim, forte nesse sim, existencialismo francês, que tende a ser um existencialismo ateu, né? Embora o início do existencialismo não tenha sido assim. Se você olha textos, por exemplo, do Kierkegaard e coisas assim, eles não eram sem fé, né? Ao contrário, até. Mas no existencialismo francês eles são. sim. Eu separei aqui um trecho bem curtinho, mas Sim, só para mostrar aquilo que a gente fala das frases muito curtas e dessa coisa sistemática dele, assim, né, de viver muito no automático. sim. Enfim, é assim, ó, antes de deixar o escritório para almoçar, lavei as mãos. Ao meio-dia, isso me dá prazer. À tarde, nem tanto, porque a toalha que utilizamos está toda molhada. Era usada durante o dia todo. Ele é econômico, assim, nas Ah, palavras, por isso que os livros são curtos, né, também. Ele vai direto é, ao ponto. Tem é, um trecho que eu queria ler, que ele fala um pouco sobre a passagem do tempo, e eu acho que isso é relevante, porque como uma das grandes questões filosóficas que eu falei antes tem a ver com morte, vida, né? O tempo é aquilo que a gente tem de mais precioso, que não tem tempo, não tem vida e acabou, né? Então tem uma passagem aqui que diz o seguinte, quando ele está lá na coisa do julgamento, e tal, né? Preso, esperando ali o que vai acontecer. Assim como as horas de sono, as recordações, a leitura da minha ocorrência e a alternância da luz e da sombra, o tempo passou. Tinha lido que na prisão se acaba perdendo a noção do tempo, mas para mim isso não fazia muito sentido. Não compreender ainda até que ponto os dias podiam ser ao mesmo tempo curtos e longos. Longos para viver, sem dúvida, mas de tal modo distendidos que acabavam por se sobrepor uns aos outros. E nisso perdiam o nome. As palavras ontem ou amanhã eram as únicas que conservavam um sentido para mim. Quando um dia o guarda me disse que eu estava lá há 5 meses, acreditei, mas não compreendi. Para mim era é. sempre o mesmo dia que se desenrolava na minha cela, e era sempre a mesma tarefa que eu perseguia sem cessar. É como se a gente estivesse falando assim, né? A passagem de tempo na cela da vida, né? O que a gente vive. É tão impressionante esse jeito dele de escrever. Eu adoro isso. Sim. Tem um trecho aqui que fala sobre aquela coisa de que ele não tem nada a dizer nunca, né? Então, ele é meio que um espectador ali no É. julgamento dele, né? Ele não fala. Né? E aí ele diz aqui: durante as falas do promotor e do meu advogado, posso te dizer que se falou muito de mim, e até talvez mais do que de mim do que do meu crime. Eram, aliás, tão diferentes esses discursos. O advogado levantava os braços e admitia a culpa, mas com atenuantes. O promotor estendia as mãos e denunciava a culpabilidade, mas sem atenuantes. No entanto, uma coisa me incomodava vagamente. Apesar das minhas preocupações, às vezes eu ficava tentado a intervir. E meu advogado me dizia então: cale-se, é melhor para o seu caso. De algum modo, pareciam tratar deste caso à margem de mim. Tudo se desenrolava sem a minha intervenção. Acertavam o meu destino sem me pedir uma opinião. De vez em quando eu tinha vontade de interromper todo mundo e dizer: mas afinal, quem é o acusado? É importante ser o acusado. E eu tenho algo a dizer. Mas pensando bem, nada tinha a dizer. Não tinha nada a dizer, Não né? tinha nada, nem na sua própria defesa, né? Nem. Tem muitos trechos interessantes, tem esse do momento em que acontece o crime, mas como tem spoilers, assim, não dá É, para ler, melhor deixar. Mas é assim, eu acho que é um desses livros incríveis que ficam assim com a gente, reverberam um montão, vale a pena
ler, reler. Eu já li várias vezes esse livro na vida e foi um prazer agora ler de novo. Sim, muito bom. Eu adorei. Eu não tinha lido e eu gostei muito, muito mesmo. Vamos falar dos livros primos, Má? Vamos lá, você quer começar? Pode ser. Bom, eu acho que eu vou começar com dois muito óbvios, assim, né? A gente está Uhum, falando de existencialismo, então eu separei aqui Dostoiévski e Sartre. uhum, Dostoiévski, eu separei Memórias do Subsolo, né? Que é um livro que fala bastante de busca para o sentido da existência, né? Então, um narrador muito amargo, muito solitário, que vive num uhum, subsolo ali, que também é uma metáfora para a vida, né? Ele não tem virtudes, ele é mesquinho, invejoso, enfim. E aí fala de como ele se recusa a se adequar à sociedade e essa busca uhum, mesmo pelo sentido. Do Sartre, a náusea, né, que é ali um protagonista tedioso, né, diante da percepção de que as coisas que existem não têm motivo para existir, né, e a transformação disso em algo físico até, né, que é a uhum. náusea. E por último, um outro livro que eu já até citei aqui no canal, que eu gosto muito, que é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, Ah, que muito legal. é um livro que é uma espera por algo que não deve acontecer, e ali a vida se esgotando, passando, é o desperdício mesmo da vida, né? E esse vazio existencial. Esses são os meus três livros, as indicações de livros primos de O Estrangeiro. Quais que são as suas, Mar? Maravilha. A gente teve uma coincidência só, que é a Náusea do Sartre, que é de 1938. É, e é legal, eu acho, citar esse, porque esse protagonista que ele tem lá, como o Meursault, ele se sente também deslocado assim do mundo, mas ele reage de uma maneira um pouco diferente, mais introspectiva, mais reflexiva, e ele é ótimo para comparar um pouco essa filosofia do absurdo do Camus, que a gente tanto falou aqui, do existencialismo do Sartre, esse sim, um existencialista de carteirinha. É, esse foi um dos que eu tinha reservado. Mas eu tenho outros aqui para citar. Um outro primo é o Processo do Kafka, de 1925. Então, se você, sei lá, de alguma forma você gostar do julgamento absurdo do Meursault, esse livro aprofunda um pouco, eu acho, essa sensação, porque o protagonista é acusado sem saber o motivo, é preso no sistema opressor, meio ilógico, assim, meio desumanizador, e é um clássico da alienação assim moderna. Então, esse é altamente recomendável. Um outro que também tem um personagem assim inesquecível, eu já citei alguma vez aqui, que é o Bartleby, o escrivão ou escriturário, depende da tradução, do Herman Melville, de 1853. Esse Bartleby, ele responde a todos esses pedidos do mundo, isso do mesmo jeito que o Meursault fala, né? Tanto faz e tal, ele responde assim: preferiria não fazê-lo. Ele se exclui assim, né? Como se não fosse com ele o Sim. negócio, né? É meio como o Mersor, ele resiste passivamente a essas expectativas sociais e ele se torna uma figura assim meio enigmática. É muito interessante. E por fim, um outro que eu queria indicar, um livro que eu adoro, de um autor que eu adoro, que é o Lobo da Estepe, de 1927, do Hermann Hesse. Esse é mais poético, assim, mais introspectivo, mas igualmente ele é centrado assim na solidão, na inadequação, na crise de sentido do mundo. É o ideal se você quer algo assim mais psicológico e tal, que é um pouco diferente dessa secura assim do Camus que a gente citou por aqui. Todos eles altamente recomendáveis, todos eles primíssimos desse. Isso aí, adorei, adorei as recomendações. É isso aí, Má. Nosso papo foi uma delícia, como sempre. A Isso gente aí. se vê na próxima. Gente, aproveitem para curtir esse vídeo, para que ele chegue para mais pessoas. E se inscreva no nosso canal Livros Primos. A gente está sempre por aqui falando de literatura de um jeito leve, divertido, gostoso. Até a próxima! Até.